Gente, eu queria que você abrisse comigo aqui a palavra de Deus em Salmos, no livro de Salmos, no capítulo 8. Aleluia. Capítulo 8, no versículo 3, a Bíblia diz o que aqui? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Sabe, irmãos, eu tenho meditado muito a respeito do que Deus tem feito na vida das pessoas que têm crido na sua palavra, sabe, da verdadeira intenção de Deus para com o homem, não é? Não importando quem seja essa pessoa, não é? E meditando a respeito desses salmos, amado, a gente vê claramente que o salmista Davi, não é? Ele tinha uma visão, amado, uma visão maravilhosa da obra de Deus, da obra por completo de Deus. E a gente vê claramente, amado, o salmista refletindo acerca da grandeza da obra que Deus realizou, não é? Ele dizendo que quando contemplava os céus, quando contemplava as estrelas, na verdade, quando contemplava o universo, e quando você tem a oportunidade, amado, de contemplar a criação, você vê o quanto ela é grande, o quanto ela é bela. Quando você tem a oportunidade, amado, de você estar num determinado lugar, não é? Que você tem aquele final de semana, as tuas férias, você quer ir para um lugar agradável, um lugar bonito, um lugar que você possa contemplar uma paisagem, não é? Amado, você precisa ter o entendimento que o salmista tinha, porque ele reconhecia claramente a grandeza de Deus por intermédio daquilo que ele havia criado. E a Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 1, que é impossível, não é, que nós possamos, não é, negligenciar, que nós deixemos de observar a grandeza de Deus por intermédio daquilo que foi criado. E a Bíblia diz que por intermédio de todas as coisas que foram criadas, não é que nós podemos conhecer, amado, a divindade, a grandeza e o poder de Deus que nos assiste. Amém? Então a Bíblia fala que o homem é indesculpável de dizer que Deus não existe, apenas pelo fato de ele poder contemplar, ver toda a criação e dizer, Deus não está envolvido nisso. Então, amado, isso reflete a majestade de Deus, a grandeza de Deus, mas o salmista fez uma observação aqui, e é sobre isso que eu quero meditar junto com você, para que você, amado, possa ter uma visão diferente de você mesmo, à luz daquilo que a palavra de Deus revela como sendo você e como sendo eu para Deus. E o salmista, amado, pôde ver a grandeza da criação, mas uma coisa que chamou a atenção do salmista foi justamente como Deus olha para a coroa da sua criação, que não são as estrelas, que não são os céus, né, que não são essas coisas tão grandes que nós admiramos, uma cachoeira, sei lá qual é a paisagem que você admira, mas o salmista pode olhar para ele mesmo e dizer assim, como Deus realiza coisas tão grandes, em que a gente contempla, a gente fica de boca aberta. E ele faz uma pergunta, Deus, como é que eu chamo a atenção de você? Em cima de toda essa grandeza que você construiu, eu desperto mais a sua atenção sobre a minha vida do que propriamente sobre tudo isso que eu contemplo como sendo grandioso e majestoso. E ele faz essa pergunta, quem é o homem para que Deus se lembre dele? E quem é o filho do homem para que Deus o visite? Ou seja, quem é o homem para que Deus se lembre dele? E quem é o homem para que Deus novamente vá de encontro a este homem? Sabe, amado, o salmista ele fala algumas pessoas, e eu concordo com isso, que dentro daquilo que Davi, amado, expressou nesse pensamento, sabe, dado pelo Espírito Santo, eu creio, que não fala apenas, amado, de Cristo, mas fala, amado, da coroa da criação, que é o homem também. O homem está envolvido nisso aí. E, amado, e parte da criação, amado, não é? Parte da criação nós podemos ver claramente, amado, que o homem pôde refletir amplamente, não na sua plenitude, mas amplamente a glória de Deus. Quando você vai lá no livro de Gênesis, fica com calor e se abana, mas não perde a palavra, amém? Imagine você fazendo missões na África dentro de uma igreja de lata. Amém? Num sol de 50 graus. E você vê o pastor lá africano de paletó para honrar com o Senhor. Amém? Então não perde por causa do calor, mas se abana, fica à vontade. Amém? Então, amado, vê só, Davi, amado, pôde ver o seguinte, ele disse, rapaz, Deus cria todas essas coisas grandiosas que eu contemplo, sabe, que eu fico de boca aberta, mas eu posso perceber que esse Deus,
que criou toda essa grandeza que eu admiro, refletindo a sua própria majestade, o seu próprio poder, ele tem um olhar diferente sobre a coroa da criação que sou eu. Quem é você, Senhor, que cria tudo isso, mas eu chamo a sua atenção? Você está comigo? E, amado, eu tenho pensado muito e meditado muito a respeito, amado, da palavra de Deus com relação à minha própria vida, porque isso é importante para mim. Amém? Isso define quem eu sou. Isso define quem você é. E muitas vezes, amado, quando as pessoas, não é, por algo que elas passaram na vida delas, por um trauma, seja lá a experiência que ela teve, elas começam a construir uma identidade ao longo da sua vida distorcida de quem ela é. Amém? Ela passa, amado, a definir a sua identidade por meio das experiências que ela viveu. E ela pode, amado, construir uma identidade errada a respeito dela mesma. E ela pode começar a apoiar ações que ela toma hoje, atitudes que ela tem hoje, comportamentos que ela adota hoje, baseado numa experiência que ela teve, seja boa ou seja ruim. E não naquilo que define ela verdadeiramente, quem ela é. Quem é essa pessoa? E eu vou te dizer uma coisa, amado, é importante você entender quem Deus é para você, e a forma, amado, como você chama a atenção dele. Isso, amado, vai refletir ao longo do tempo, se você busca entender quem é Deus, qual o propósito, amado, de você estar aqui. Porque Deus, amado, ele tem uma atenção especial com você e comigo, que somos a coroa da criação dele. E isso, amado, vai ajudar, vai me ajudar, vai te ajudar a definir verdadeiramente quem você é e quem eu sou. E não as minhas experiências, amado, e não as tuas experiências, sejam elas boas ou más. Você está comigo? Talvez alguém tenha dito a você, ou tenha falado, ou você tenha tido um apelido durante um longo período da vida, que aquele apelido, amado, foi de certa forma pejorativo, diminuía você. Sei lá qual foi a experiência. Sabe, amado, e você precisa entender, amado, verdadeiramente a respeito da obra de salvação. Porque é a partir da obra de salvação, amado, que a identidade do homem, ela é revelada a esse homem que estava morto pelo pecado, amado, destituído da glória de Deus. Que ele não sabia de forma alguma quem ele era. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão vindo dentro da igreja para resolver problemas e não descobrir quem elas são nele, amado. É mais importante você descobrir a sua verdadeira identidade, amém? Para que você possa se definir como pessoa e, a partir da definição que você vai ter correta ao teu respeito, você vai ter uma perspectiva diferente em relação à sua própria vida, amado. Independente daquilo que as pessoas falam, independente daquilo que você viveu, presenciou, porque Deus tem algo novo para a tua vida e tem algo novo para a minha vida. E eu não sou uma experiência e você não é uma experiência, amado. Você não é um apelido, eu não sou um apelido. Você não é aquilo que a psicologia define você como sendo tímido, ousado, ou seja lá o que for. Amado, quem te define é Deus, amado. E eu preciso entender que quando Deus criou todas essas coisas, Ele tem um olhar diferenciado sobre a minha vida e tem um olhar diferenciado sobre a tua vida. E é a partir daquilo que Deus, amado, se revela a mim, que eu descubro verdadeiramente a minha identidade e quem eu sou. Eu não vou esquecer jamais, amado, das experiências que eu vivi ao longo da minha vida. Mas, amado, as minhas atitudes, os meus comportamentos, a minha palavra, sabe, amado, não são mais compatíveis com o padrão que eu tinha antes. Eu passo a construir algo novo, amado, em função daquilo que passa a ser revelado de quem eu sou e de quem verdadeiramente, amado, me define. Essa palavra definir significa, amado, estabelecer limites, um sentido para a tua vida, um propósito para a tua vida e uma real existência, amado. Pergunta para o seu irmão, quem é você? Amado, você precisa saber quem é você. Você não é uma propaganda, né? Porque muita gente virou uma propaganda, amado. Você tem que se vestir dessa forma, você tem que ser assim. Todo mundo, amado, diz para você quem você deve ser. Amado, quem define quem você é você. Isso é importante, amado, isso revela a tua identidade. A tua identidade não está ligada à cédula que você anda com ela, amado. Amém? A tua identidade, amado, não está ligada àquilo que as pessoas definem quem você é. É importante, amado, você ter um olhar correto sobre a tua vida. E você só pode ter esse olhar correto sobre a sua vida quando você entende, amado, que você é a coroa da criação. Quando Deus criou todas as coisas, embora você ache uma cachoeira tremenda, o mar tremendo, o pôr do sol tremendo, o que mais chama a atenção de Deus não é o pôr do sol, não é a cachoeira, não é aquela chuva, mas é você e eu. Por isso que o salmista disse, Senhor, você criou tudo isso e eu continuo chamando a tua atenção mais do que tudo isso que você criou.
Então eu creio que tu é bacana. E eu creio que eu sou um cara bacana para Deus. Talvez não seja para você, mas para Ele eu sou. E o que importa é o que eu sou para Ele, não para você. Eu não quero dizer, amado, que eu não tenho que viver uma vida de transparência e passar um relatório correto da minha vida para você. Mas eu construo a minha vida, amado, além daquilo, a partir do momento em que Deus começa verdadeiramente a se revelar a mim, amado. Primeiro Ele revela, amado, que Ele tem um cuidado especial. Porque Ele tem um cuidado especial comigo, amado, e com você. Isso deve chamar a nossa atenção, amado. Amém? Então, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, é interessante. Você precisa meditar e eu preciso meditar também, amado. Ele, quando diz, façamos o homem, por isso que nós representamos, hoje, em Cristo Jesus, nós representamos amplamente a sua glória, não na sua plenitude, porque a plenitude é representada por Cristo através da igreja. Você está comigo? Porque Cristo representa a plenitude, Ele é a exata imagem do Pai. É a expressão exata do seu ser. Amém? Mas nós que somos a coroa da sua criação, nós representamos sim a glória do Pai. Amplamente dentro daquilo que nós somos criados, amém? Para realizar. Então Deus, amado, na sua palavra, Ele falou algo interessante. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, teve um bate-papo lá, a Trindade, houve uma reunião na Trindade em que Ele chegou e disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso quer dizer, amado, que eu e você fomos criados, sabe, bem parecidos com Ele, representando Ele dentro de um aspecto muito amplo e não restrito. Como é que eu sei, amado, que eu represento Deus dentro de um aspecto muito amplo e restrito? Crendo na sua palavra, não duvidando do seu caráter, não duvidando da sua fidelidade e descobrindo, irmãos, no início, como foi no início. E não como está a coisa funcionando agora. Você está comigo? Então, no início, quando eu vou lá para o início, amado, eu descubro que Ele criou o homem, não apenas Gustavo, mas Ele criou o homem, amado, para um propósito. Ele deu capacidade, Ele deu habilidade ao homem. E em cima de tudo que Ele criou, Ele disse para que eu e você dessemos continuidade à criação. Então, você não está dentro de uma igreja, amado, para apenas buscar emprego, carro novo, conserto de casamento, aumento de salário, andar de roupa nova, ocupar os melhores postos da sociedade. Você está aqui, amado, para transformar e dar continuidade à criação de Deus. Nós estamos aqui para dar continuidade ao propósito, amado, que Ele confiou ao homem. Você está comigo? É muito mais do que carro novo, é muito mais do que apartamento novo, amado. É muito mais digno, é muito mais honroso. E ao mesmo tempo, quando eu reflito, amado, sobre essa capacidade e essa habilidade que Deus me deu, amado, eu olho para mim mesmo através daquilo que Deus criou para que eu fosse. E eu consigo encontrar forças nele, amado, para eu descobrir que a minha vida vai muito mais além do que os meus projetos pessoais. Isso comunica propósito, vontade de viver, amado, vontade de superar, de ver os obstáculos e ver que eu sou capaz dele porque ele me criou para estabelecer o propósito dele na criação, amado. Colocar as coisas em ordem, aquilo que está em desordem. Eu vou te dizer uma coisa. Se colocaram você num canto, amado, em que há desordem, em que há trevas, fique tranquilo, porque você é luz. E você foi colocado naquele lugar com esse propósito, para colocar as coisas em ordem. Aí você está se queixando que está enfrentando um problema aqui, um problema acolá. Ei, você nasceu para isso. Para dar continuidade à criação, amado. Deus criou e disse, é com vocês agora. Eu confio. E o diabo, quando Jesus foi tentado, o diabo falou uma coisa interessante. Sabe, na verdade, amado, ele não tomou, foi o homem que entregou. Porque ele disse, olha, tudo isso aqui me foi dado. Então o diabo, amado, não tomou nada de Deus. Foi o homem, amado, que entregou para o diabo aquilo que Deus havia dado ao homem como autoridade, como governo. Você entende? Mas, amado, Jesus, amado, restituiu isso. Então foi nos dada a condição novamente de reinarmos em vida. Por isso que a Bíblia fala que quando você recebe o dom da graça, né, o dom da justiça e a abundante graça sobre a tua vida, a Bíblia diz que você reinará em vida. Não é você reinando sobre os outros, mas é você reinando sobre a sua própria vida, tendo governo da sua própria vida, não permitindo que as situações governem nem determinem quem você é neste momento, amado. Porque o que você foi, você precisa entender, amado, que você não é mais.
Você não é uma experiência do passado. Eu não estou dizendo, amado, que você tem que negar o fato do que você sofreu ou viveu. Mas eu estou dizendo, amado, que o Evangelho apresenta para mim e para você uma proposta totalmente diferente de vida, amado. E Deus nunca pediu para que eu esqueça das minhas experiências ruins e boas. O que Deus propõe para mim e para você é que nós possamos e venhamos a viver em novidade de vida. E não, amado, tentando construir, porque muitas pessoas, é como Jesus falou, não é? Muitas pessoas, amado, estão tentando construir uma vida em Deus, colocando remendo de pano novo em roupa velha. Utilizando apenas alguns aspectos da salvação dentro de um velho costume, de uma vida velha, de uma vida, amado, que não tem revelação a respeito da criação, amado, a respeito dessa salvação maravilhosa, dessa redenção maravilhosa, porque Deus te redimiu também das tuas... Jesus, amado, Ele te redimiu do trauma. Se Ele é quem sara todas as tuas enfermidades, se Ele é quem sara tomou as tuas dores, Ele tomou aquelas dores que promoveram angústia em você, amado. Aquelas dores que construíram a personalidade distorcida, sabe, que influenciou até a capacidade de você examinar quem você é hoje. E você se sentir pequeno, se sentir isso, se sentir aquilo, porque um dia lá atrás, lá no tempo do Roncon, aquilo aconteceu. Ei, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é o quê? E que você vive através de experiências passadas. O que é que ele fala? As coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram. Ele não está dizendo para você esquecer, amado. Ele está falando para você não viver mais com base naquelas experiências que você vivia quando você estava desprovido da glória, desprovido da sua assistência, da sua bondade e do seu amor. Deus, eu digo uma coisa, Deus é Deus, mas Ele é humano, porque Ele te criou e me criou, amado. Então, como é que eu posso viver um evangelho, amado, construindo uma vida e uma identidade baseado nas minhas experiências passadas e não naquilo que a palavra de Deus propõe, viver em novidade de vida? Não é uma questão de conquista, amado, pessoal, que eu digo, a nível de emprego, de trabalho, de desempenho, de quem é melhor ou quem é pior. Sabe, amado, é um crescimento espiritual, amado, é uma vida que você desenvolve. E à medida que você amadurece, você, quem sabe claramente, amado, sabe porque sabe. À medida que você cresce em Deus, você passa a se conhecer melhor, as tuas demandas diminuem, porque você passa, amado, verdadeiramente a conhecer quem você é. E você não vai tentar agir ou viver de uma forma que você não nasceu para ser. Você não deixa de ser imitação dos outros para ser o quê? Espontâneo, verdadeiro. Você não é um produto, amado, criado pelo meio, chamado propaganda, marketing, sei lá o que é, que define o homem pela roupa que ele veste, que define o homem pelo carro que ele anda, que define o homem pela posição social, que isso foi o inferno que criou, amado, porque Deus não faz acepção de pessoas. Você entende, amado? Ele não há separação. Paulo diz, não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe servo, não existe escravo nem livre, todos são um em Cristo. Quem começa a fazer distinção de quem é maior, quem é menor, quem tem, quem não tem, quem é isso, é o homem, amado, influenciado, amado, pela queda. Você está comigo? Então o salmista, amado, olha para a criação e a reflexão que ele faz é que Deus tem um olhar sobre a vida do homem, amado. E que o olhar de Deus está continuamente sobre a vida do homem para assistir aquele homem, não apenas ficar admirando a tragédia ou olhando a tragédia que o homem está vivendo, amado, o homem em pecado. Deus, amado, provém um meio de salvação. Deus nos assistiu com a sua própria vida, com o seu próprio caráter. Ele, na sua palavra, amado, lá em Jeremias, ele falou claramente que um dia isso deixaria de ser letra e passaria a ser vida, porque ele se encarregaria de colocar no coração do homem seus valores. Ele falou que com um determinado momento, amado, um determinado dia, sabe, ele já havia projetado para que nós, dizendo que nós o conheceríamos de fato e de verdade, amado. Não é ser informado sobre Deus, um Deus que a gente lê na Bíblia, um Deus que a gente expõe na Bíblia, amado, mas um Deus que não é vivido, um Deus que não é desfrutado, quando ele fala, provai e vede que eu sou Deus, provai e vede que eu sou bom. Então, quando nós olhamos na Bíblia, a gente vê o Deus que quer se revelar no coração do homem, se expressando através dessa vida, que sou eu e que é você. E aí, amado, as demandas de emprego, eu não estou dizendo que você não tem direito, porque eu tenho, quero, sou grato,
a Deus pela renda, pelo emprego, por tudo. Eu estou querendo chamar a tua atenção hoje, amado, e o foco da tua atenção para você mesmo e Deus. E não para os teus problemas, porque se fala mais em gigante, amado, quando Deus fala mais na pessoa e não no gigante. Se fala mais na montanha, amado, do que propriamente existe uma montanha, e eu quero que essa montanha seja removida hoje. A montanha da identidade. É porque você não sabe como está a minha vida, é porque você não sabe o que eu enfrento, é porque você não sabe o que eu vivi, é porque você não sabe o quanto eu fui perseguido, é porque a tua vida é isso. A nossa vida se resume em experiências que foram vividas, sejam elas boas ou ruins. Ou a nossa vida, amado, deve ser vivida a partir do conhecimento que nós passamos a ter. Da salvação. Aleluia. Você está comigo? É a partir de Cristo, amado. É interessante, muitas pessoas negam a sua existência, mas reconhecem, amado, o tempo cronológico antes e depois de Cristo. Nós reconhecemos o tempo, as eras, antes e depois, mas nós reconhecemos, amado, que depois dele, nós somos outra pessoa. Temos uma perspectiva diferente, amado, da nossa própria vida. Não é uma perspectiva, amado, baseada numa religião, num conjunto de regras. Porque ele não é um conjunto de regras, não é uma religião, amado. Você não vê em momento nenhum Deus na sua palavra falando de Cristo, de evangélico, de católico, de espírita, disso e daquilo. Deus fala do homem e a atenção de Deus está voltada e centrada totalmente no coração do homem. E por isso, amado, que ele veio de encontro ao coração do homem, levantou um mediador que poderia entender as demandas dos céus e as necessidades do homem, que foi Jesus. Por isso que ele é mediador de uma nova aliança. Então ele pode nos assistir sim. Porque ele enviou o seu próprio filho. Amém? Que passou, amado, por tudo aquilo que você passou. E eu vou te dizer uma coisa, ainda passou muito mais por aquilo que você não deve passar. Então ele conhece, amado, a tua fraqueza e conhece a minha fraqueza. A questão toda é, eu sei que ele conhece a minha fraqueza, mas eu construo a minha vida baseada na minha fraqueza ou na redenção? Se você é livre da enfermidade, amado, você é livre de alguns trauminhas por aí. E eu falo isso com todo respeito. Amém? Eu sei que muitas pessoas, amado, estão sofrendo dentro de uma igreja, amado, porque elas não descobriram ainda quem elas são nele. E o quanto, amado, dentro da criação, ela chama a atenção de Deus. E existe, amado, uma bênção de Deus para te favorecer e para me favorecer constantemente. Por isso que a Bíblia diz que ele não dorme nem cochila. Por isso, amado, que ele resolveu restaurar a coroa da criação, que foi o homem quando se perdeu no pecado. Por quê, amado? Para que eu e você tivéssemos domínio e governo sobre as nossas próprias vidas. Que coisa boa, amado, é você ser você. Que coisa boa, amado, é você ouvir um relatório que não é muito favorável a respeito de você e aquilo não te afetar porque você sabe quem você é. Que coisa boa, amado, é algumas pessoas fazerem exigências injustas sobre a tua vida e você não ter nenhum tipo de satisfação para dar para elas, porque você nasceu para ser aquilo que Deus criou para você ser, e você não pode ser aquilo que as pessoas querem que você seja. Isso é ser livre, amado. Isso é ser livre. E dentro do papel da criação, eu preciso também dar um relatório, amado, e prestar contas a pessoas também, amado, porque para isso nós nascemos. Para sermos uma bênção para as pessoas. Para darmos um testemunho, amado, que vai edificar vidas. Agora, um testemunho de vida, amado, e não um testemunho de sucesso e realizações. Mas um testemunho de vida, amado, existe um caráter envolvido por trás. É o próprio caráter de Deus, amado, se expressando na minha vida e na tua vida, e tocando corações, e transformando vidas. Esse é o verdadeiro evangelho, amado. Por isso que eu digo que a igreja não é um hospital, amado. A igreja não pode ser um hospital porque ela representa o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é doente. Não é incapaz. E Deus não deu uma cabeça, que é Cristo, e um corpo doente para esse cabeça, que é o Filho dele. Nós precisamos apenas descobrir quem nós somos, amado, dentro desse contexto chamado igreja. Amém? Aleluia. Eu quero que você abra aqui a palavra de Deus em Efésios. Eu não vou dar um grito agora para não pegar você de surpresa, porque é covardia. Mas eu vou dar. Eita, papai! Botei no microfone aqui.
O pessoal reclamou que as caixas estavam se queixando. Mas preste atenção. Se você está de bem com você, amado, você está de bem com todo mundo. Você não é um problema para os outros, você é solução. Você é um auxílio, você é aquela pessoa que alguém pode contar com você. E ela sabe que você tem falha. Você não pode ser um problemático, amado. Você pode ter até um problema, como eu posso ter um problema. Mas eu ser problemático, filho de Deus problemático, que é bronca onde chega. Não. Agora diga, tudo é por fé. Diga, o justo, ele vive pela fé. Amém? Então Paulo, amado, fala na palavra, ele diz que o justo vive pela fé. Pela sua fé ele viverá, e não pela fé do outro. Abacuque fala isso. Cada um viverá pela sua fé, pelo entendimento, pela convicção que é gerado no coração dessa pessoa, a respeito de quem Deus é para ela, do que ela é nele, sabe, do que ela tem, do que ela pode nele, de uma habilidade que foi dada. Tudo é por fé, amado, não é por um entendimento da razão. Por isso que a Bíblia diz, amado, que aprove a Deus me salvar e te salvar pela loucura da pregação, não pelo entendimento da pregação. E fé é bom porque fé você não tem que perder o tempo em provar. Fé ou tem ou não tem. Mas a fé só vem pelo ouvir a palavra. Então, à medida que você ouve a palavra com reverência, sem criticar, como eu criticava antes, que eu era um juizinho antes, e eu não era alcançado por aquela palavra. Quando eu entendia, amado, que Deus estava falando comigo e não com o povo, foi que eu passei a ser tocado pela palavra, a ser contestado. Ele começou a lançar luz sobre a minha vida, áreas de trevas, áreas que precisavam ser mudadas. E aí, verdadeiramente, amado, eu resolvi me abrir para o Evangelho. E eu entendi, amado, que não é questão de ser evangélico, crente, super crente, crente fraco, crente isso, crente aquilo, amado. É ser filho e ser tratado e aperfeiçoado por Deus. Eu passei a entender que a boa obra que sou eu, amado, Ele vai aperfeiçoar, não é você. Com as suas críticas com relação a mim. Ou ninguém vai te aperfeiçoar com críticas em relação a você. Deus vai te aperfeiçoar se você permite. Então o trabalhar não é do homem, o trabalhar é de Deus. Graças a Deus por isso. Por isso que quando Davi pisou na bola, Davi fez uma oração. Senhor, pelo amor de Deus, não me coloca na mão dos homens. Me julgue o Senhor, porque o Senhor é misericordioso, mas o homem não. Deus é um Deus compassivo, amado, cheio de misericórdia. Amém? E Ele está tratando, amado, até que Ele volte, Ele está tratando comigo e com você. E a Bíblia diz que à medida que Ele está tratando comigo e com você, é interessante, amado, você vai se tornar mais parecido não com o que você era. Porque a Bíblia diz, amado, que quando nós contemplamos a face do Senhor, nós somos transformados pelo seu Espírito de glória em glória. Então, quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados. Então, é impossível, amado, eu ter um contato com Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Eu questiono se houve ou não contato. Ou se houve contato, eu questiono, amado, se houve ou não resposta dada a Deus. E eu fico até admirado quando algumas pessoas, não é porque eu nasci assim. Eu sou sempre assim. Eu nasci assim. Eu queria que você entendesse que eu sou assim. Sabe, amado, se você quer viver assim, viva assim. Mas o Evangelho tem uma proposta melhor para a tua vida. O Evangelho tem uma proposta melhor para nós, amado. E a gente não está aqui para criticar a vida de ninguém. Mas, amado, o que eu quero falar para você, e Deus falou comigo. Só há crescimento, amado, quando há uma resposta dada, amado, a Deus através da sua palavra. E não através dos argumentos que eu elejo e coloco diante do Senhor. Senhor, você entende. Ele me apresenta a obra de redenção, amado. Então, eu só posso mudar quando eu tenho compreensão da obra de redenção. Amém? A fé vem pelo ouvir. É interessante, eu quero que você vá aqui. Eu mandei abrir em algum lugar? Não. Vamos para Gálatas. Se Deus permitir, a gente vai para Efésios. Amém? Mas veja aqui, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Diga, minha linda. O ar-condicionado está chegando. Amém. A gente é pego de surpresa, mas a gente vive pela fé. A gente está fazendo a reforma do sanitário
Aí vem a novidade do ar-condicionado. Notícia boa, vai chegar um novo. O calorzinho é temporário. Veja bem aqui. Gálatas capítulo 2, no versículo 20. Essa segunda visita, amado, que Deus fez ao homem, fez com um propósito, amado, restaurar o homem. Sabe, restaurar concedendo a sua própria glória, vida, virtude ao homem. Então, Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante aqui, mas não é apenas interessante, amado, é poderosa. E a gente entende, amado, que quem vive uma vida de fé, acima de tudo, vive uma vida de transformação. E não uma vida de conquista. Fica aqui comigo um pedaço, depois a gente lê aqui. Porque fé tem sido utilizado para quê ultimamente? Tentar abrir portas de emprego, portas para isso, portas para aquilo, mas não tem sido utilizada a fé que transforma. A gente está mais interessado na fé que chama à existência as coisas que eu preciso, e não na fé que chama à existência algo que me transforma. E Paulo, amado, falou algo aqui na palavra de Deus, que ele falou aqui o seguinte, eu quero que a gente possa ler junto, ele diz, logo, já não sou eu que vivo. Logo, já não sou eu que vivo. Ou quem vive. Quando ele fala quem, ele já estava falando que não era mais ele, era alguém. Já não sou eu quem vive. Paulo, amado, estava revelando algo que estava acontecendo na vida dele, amado, que o viver dele não era mais ele. Mas havia um poder, amado, se transformando Paulo, um poder se manifestando na vida de Paulo. E aquele poder que estava se manifestando na vida de Paulo era a vida de Deus. E a vida de Deus, amado, se manifestando na vida de Paulo, o que é que estava acontecendo? Paulo estava começando a tomar consciência que havia alguma coisa não esquisita nem estranha, mas ele tomava consciência que já não era mais ele. Eu te pergunto, amado, quanto de você ainda existe em você? E quanto de Deus existe em nós? Quanto, amado, de mim tem nas minhas decisões e quanto de Deus tem nas minhas decisões? Quanto de Deus, amado, se expressa ou encontra expressão na minha vida e quanto do velho homem Gustavo encontra expressão? Esse percentual, amado, eu posso medir. Isso é tangível. Isso pode ser medido. Quem está comigo? Eu quero falar hoje, amado, sobre esse tipo de vida. E o olhar que Deus tem sobre a coroa da criação, que é o homem, ele tem esse olhar, amado, com um propósito de assistir o homem para que o homem verdadeiramente, amado, retorne ao propósito original da criação. Que é de ter governo sobre a sua vida e expressar amplamente a imagem de quem? Dentro, amado, daquilo que cada um nasceu para ser, você expressa ou não, eu expresso ou não, aquele que me criou. Foi para isso, amado, que nós fomos criados. Então, quanto, amado, de nós ainda está tentando se levantar ou tenta governar, e quanto de Deus, amado, é ministrado nas nossas vidas? Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. O quanto de Deus, amado, o mais de Deus na minha vida e na tua vida, quando ele encontra a expressão, eu mesmo passo a identificar que houve uma mudança na minha vida e que eu funcionava de uma determinada forma, agia de uma determinada forma, falava de uma determinada forma. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 13, que quando ele era menino, ele agia como menino. Ele falava como menino. Ele pensava como menino, ou seja, toda a ação do apóstolo Paulo era uma ação, antes de conhecer o senhorio de Cristo, amado, era uma ação de criancice, de meninice, mas ele disse que quando ele chegou à idade de homem, à idade de adulto, veio uma consciência para ele, ele diz, eu desisti das coisas de menino. Vou colocar, fale com o seu irmão, diga, a escolha é sua. A escolha sempre será do homem, amado. Deus não é um carrasco, Deus não vem bater em você, Ele não joga uma praga para você se converter, porque Deus não usa do mal para atrair o bem. Ele manda para que eu combata o mal com o bem, e não o mal com o mal.
Deus não mete um anzol na tua boca para te puxar, como diz alguns, que Deus usa como faz o peixe. Ele puxa o peixe, mete um anzol, causa um acidente para você ouvir o evangelho no hospital. Que Deus é esse, mano? Que Deus é esse? Deus não faz isso. A Bíblia diz, amado, que a bondade de Deus e a benignidade dele é que nos atrai. E não tragédia. Agora o apóstolo Paulo, amado, voltando aqui, o apóstolo Paulo ele faz uma reflexão. Já não vive mais eu. Ou seja, aquilo que aconteceu comigo lá atrás está se apagando ao longo do tempo, da comunhão que eu tenho, dessa nova vida que eu passei a viver. Então, aspectos, amado, de uma vida decaída pelo pecado, escravo do pecado, foram sendo esquecidos, deixados para trás, amado. Por quê? Porque aquele homem já não conseguia viver mais como ele vivia. Porque Deus tomou expressão naquela pessoa. Você entende? O evangelho, irmãos, é justamente isso. É Deus tomando a expressão no homem. Na obra da sua criação, na coroa da sua criação. Dentro, amado, daquilo que cada um nasceu para ser e fazer. Por isso que a Bíblia diz que eu e você somos pedras vivas e não somos uma linha de produção que todo mundo tem que ser igual. Então a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, pedras espirituais, somos diferentes e devemos ser diferentes porque existe um propósito para cada um de nós que estamos aqui. Um propósito que Deus nos elegeu. Agora a Bíblia fala aqui, Paulo dizendo aqui, amado, ele diz, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É interessante que Paulo disse, agora eu sou evangélico, agora eu sou cristão, não sou mais espírita, não sou católico, porque esse povo vai para o inferno. Essas bobagens de religião que o homem inventa e que afasta cada vez mais o homem de Deus. Paulo estava falando, Paulo estava testemunhando não de uma religião, mas de uma transformação na sua vida. Ele disse que realmente, olha, já não era mais ele que estava vivendo. Ele tomou consciência de quem ele passou a ser. E desse agir de Deus na vida dele. E ele fala aqui uma coisa interessante, já não sou eu, mas Cristo que vive em mim. E esse viver, presta atenção, amado, e esse viver que Paulo se refere, amado, não é um viver de qualquer forma. Não é um viver de qualquer forma, amado, porque eu sou evangélico e faço o que eu quero da minha vida, não dou satisfação a ninguém, a igreja, a pastor, a nada, o que dá na telha eu faço. Não, esse viver que eu tenho agora, se já não era mais ele, quem era? Esse viver agora era ele ou Cristo nele? É isso que muda, amado, a perspectiva humana, amado. É isso que muda o olhar que nós temos sobre nós mesmos. Eu não faço mais coisas, amado, não é porque é pecado e é proibido, é porque é isso não, amado. Eu não faço porque os valores mudam. Você não faz porque os teus valores mudam. Um dia você fazia e hoje você não faz mais, não é porque está errado e está certo. Crente, amado, que vive medindo que está certo e que está errado, na primeira brechinha que ele encontrar uma legalidade, mas Jesus fez. Todo mundo já sabe o final da história. Quando o caba gosta de vinho, o cara vem logo com aquela passagem. Vinho para... Porque vinho dá um barato, irmão. Viu? Álcool dá um barato. E o barato é bom, mas o barato mata. Né? Porque não pode dizer. Moisés, a Bíblia diz que Moisés não quis desfrutar dos prazeres do pecado. Então a Bíblia jamais nega que pecado não tem prazer envolvido. Pecado tem prazer envolvido, mano. O diabo não ofereceu uma fruta podre. Né? O diabo, é interessante que o homem caiu num lugar bom, chamado paraíso. Então nada de ruim foi apresentado, mas o que foi apresentado foi a opção do homem viver independente de Deus. Foi por essa opção que ele caiu e pegou. Eu não preciso de Deus, não. Você como ele, eu vou viver a minha vidinha e pronto. Você está comigo? Então Paulo continua aqui dizendo, olha, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Diga fé. Olha que coisa interessante. O próprio Paulo reconhece, amado, porque fé é a certeza das coisas que você não vê. Mas ele cria, amado, numa vida transformada. Ele cria num poder que poderia assisti-lo a ponto de transformá-lo. E ele testemunhou a respeito disso. Já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim.
E esse viver agora, amado, é ligado a o que ele era em Cristo. Você está comigo? Porque ele especifica esse viver agora. Não é um viver de qualquer forma, amado. Não é uma escolha nem uma opção. Ele passou a viver com base naquilo que começou a acontecer e a se expressar nele. Então essas respostas, amado, foram em função do poder de Deus que passou a assisti-lo. Porque a minha fé e a fé em Cristo Jesus, amado, faz com que você se identifique, sabe com o quê? Que você morreu para as suas angústias. Como é que você permite, amado, que o peso do passado tenha influência sobre você que já morreu para ele? Você pode pegar, amado, uma pedra de 200 toneladas e botar num corpo que está morto. Ele nem se expressa. Porque está morto. Como é que o pecado exerce poder sobre quem está morto? Como é que um trauma do passado pode exercer poder para aquele que morreu para ele? Ele não está dizendo que você esquece e que eu me esqueço. Eu lembro perfeitamente de muitos detalhes da minha vida que não foram agradáveis. Agora, quando eu me lembro desses detalhes, amado, hoje, eles não me afetam. Então, esse viver, amado, está ligado a morrer para algo e passar a viver em novidade de vida. Não é um lugar, não é eu desfruto de Jesus e desfruto do trauma do meu passado. Agora, isso precisa ser trabalhado no coração da igreja. Paulo disse que pela fé ele vivia. Então ele passou, amado, a chamar a existência, a manifestação do próprio poder e da vida de Deus sob sua própria existência. É isso que está faltando na igreja, amado. Falamos mais do Deus poderoso, mas desconhecemos do poder de Deus quando não vivemos, amado, uma vida de transformação e de restauração diária, promovida por Ele e não por um conjunto de regras que aprisiona, sabe, que deixa aquele peso. O cristianismo não é peso não, meu irmão. É não. Cristianismo é algo maravilhoso, amado, é uma vida espontânea. Que você passa a entender verdadeiramente quem é Deus, o que é que Ele está a fim de promover em você, um poder que está disponível, mas que uma vez que se torne manifesto, amado, Ele transforma o teu viver totalmente, amado. Os teus valores mudam, o teu casamento muda, a tua criação muda, o ambiente de trabalho muda, tudo muda. Tudo muda por quê? Porque os outros mudaram? Não, porque você mudou. E a gente está exigindo mais que o vizinho mude e a gente não se propõe a mudar. Quem muda o meio, amado, somos nós. Porque nós somos transformados. Aleluia. Agora, olha só. E esse viver que agora tenho na carne, carne ele fala o quê? Natureza humana. Não é carne e braço, amado. Amém? Carne e natureza humana. Que ainda tenta encontrar alguma expressão, amado, que não glorifique o Senhor. Mas ele diz que pela fé, amém? Esse viver que ele tem na carne, ele diz aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus, presta atenção, que me amou e se entregou por mim. Eu quero te dizer uma coisa, ele se entregou por você, sob que medida, se eu puder falar dessa forma? Ele se entregou pelos meus pecados, amor. Ele se entregou pelos teus pecados. Ele se entregou pelas minhas dores, pelas minhas enfermidades. Ele se entregou pelos meus traumas. E eu vivo pela fé naquele que se entregou por mim. Então eu me identifico que ele levou com ele a bagaceira de vida que eu vivia lá atrás, amado. Os rótulos que colocaram, tímido, não sabe de nada, só dá trabalho, vai ser chefe de gangue. Foi isso que eu vi, mano. Teu filho no colégio, a professora chamando, pensando que ia educar. Teu filho só vai dar para isso, só vai dar para aquilo. Violência na família que eu sofri, não violência sexual, mas violência dentro do lar. Quando eu descobri o Evangelho, eu digo, ei, tem outra proposta para mim, e eu vou mergulhar nessa proposta, e eu não vou construir uma vida de frustração, de angústia, e ter um tipo de comportamento compatível com aquilo que eu não sou mais. Se um dia eu fui taxado disso, hoje eu não sou mais. E uma vez um colega meu chega, mas tu tá lembrado? Eu digo, do morto tô. Concordo com tudo que você disser.
Mas aquele, meu irmão, morreu. Quer dizer que tu é perfeito agora? Eu nunca fui, nem serei. Mas eu não sou mais aquela mesma pessoa. Ah, mas eu estou lembrado naquele dia. Se lembre. Mas aquele não vive mais. E de vez em quando tem esses cabas. Está lembrado? Sabe aquelas fotos de churrasco, irmão? Foi tudo para tesoura. Foi tudo para faca. Porque aquelas fotos não me traz uma boa recordação. Ah, mas eu tenho tanta pena essa foto, eu tenho tanta recordação. E quando eu ouço aquela música do Pascal, isso mexe com minha alma. É? Vai chorar? Mas eu gosto daquele saudosinho, sabe? Aquele momento. É tão... Ai, meu Deus, é? Aí quer momentos bons com Deus e momentos ligados ao pecado, amado. Remendo de pano novo em pano velho, se rasga. Então o apóstolo Paulo diz, já não vivo eu, mas quem vive é Cristo em mim. A vida que eu tenho agora na carne, que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou. A compreensão do que houve, amado, faz com que você entenda que você morreu para aquilo que você estava preso. Vamos aqui em Romanos, capítulo 6. Capítulo 6. Fala para o seu irmão. Irmão, você morreu para o passado. Diga mais uma vez, irmão, você morreu para o passado. Não importa se você sente ou o que você acha. Mas a palavra de Deus diz que você morreu para o passado. Eu vou ler isso aqui. Eu fui dar uma aula uma vez de economia, sabe? E para levantar a mão para a presença era a maior dificuldade do mundo. Eu torcia que todo mundo tivesse presente, mas eu tinha que levar a presença para não ser reprovado. E na época de colégio a gente tinha que levantar a mão, não sei como é que é hoje. Mas na minha época o professor chamava, não, colégio mesmo, depois foi faculdade, foi e foi um aprendizado. Mas na faculdade que falou de economia, eu construí, amado, uma vida de que, por favor, me chame. Por favor, não me apresente a ninguém. Eu não quero aparecer, porque eu sou assim. Eu não gosto de gente. Eu tenho medo de gente. Um monte de coisa. Um belo dia na faculdade eu não pude fugir, amado. Aula de economia, o professor disse, tu vai ter que apresentar o projeto. Aqui. Eu não conhecia o Senhor. Naquele dia, amado, a minha boca travou. E a turma na sala ficou assim, olhando para mim. E a vergonha me cobriu, amado, por completo. E travou, sabe o que é travar? Alguém já travou aqui? Não. Só fui eu. Aí, travou. A única coisa que eu pude dizer é o seguinte. Gente, me perdoe, mas não sai nada. Professor, zero. E aquilo, amado, eu construí aquilo ali, ó. Aí conheci o Senhor. Eu conheci o Senhor e aquela coisa toda, eu comecei a gostar de evangelismo, e sair na rua, entregar um panfletinho aqui, outro lá, não sei o quê. Eu não sabia, amado, que Deus estava preparando uma surpresa para mim que não era muito agradável. Mas era uma questão de dar uma resposta ou não, eu descobri depois. Aí num belo dia, numa pracinha que tinha lá em Campina Grande, que eu passava com a viatura e ligava a sirene para acabar os cultos, que tinha uma igrejinha lá que se reunia da Assembleia de Deus, e quando a gente ia levar os presos lá no presídio, de vez em quando a gente passava lá, eu não conhecia o Senhor, e eu fazia de propósito, diminuir a velocidade para acabar com a pregação. Aí diminuía a velocidade e uau, rasgava ali. Né? Aí Deus me colocou para evangelizar naquela praça. E eu esqueci dos fatos, dos acontecimentos. Eita, papai!
Deus é maravilhoso, irmão. Ele não promoveu um acidente em mim, não, de percurso, não. E aí a gente naquela praça entregando aquelas coisas lá e tal, um cubinho que eu gostava porque eu não tinha que falar, então o cubinho era mais fácil para mim evangelizar. Era um cubinho que apresentava a salvação. Ótimo aquele cubinho. Uma salvação para mim. Mas aí, amado, junto com a equipe de evangelismo, a líder do evangelismo, tinha a apresentação do grupo lá de teatro, aquela coisa toda, e quando acabou eu não sabia. Eu não sabia. Na frente de todo mundo, a líder do evangelismo chegou lá e pegou o microfone e: vai, Gustavo, mete a palavra aí. Ai, meu Deus. Aí o filme. E ao mesmo tempo que o filme estava passando, irmãos, a bondade de Deus. A bondade de Deus me ministrando. E eu só sei que foi assim. Se você perguntar como foi, eu só sei que foi assim. Amado, eu peguei o microfone e Deus me deu uma palavra. Abra a sua boca, porque eu vou falar. Rapaz, aquilo ali quebrou com aquilo que eu construí ao longo de tantos anos errado na minha vida. Quantas pessoas, amado, estão construindo uma identidade errada com base no passado? É melhor, amado, que pela fé você entenda que você é uma pessoa sem passado. Dentro daquilo que te freia no crescimento, amado, dentro daquilo que é prejudicial para a tua vida. E que você se abra para aquilo que está novo, para o novo de Deus na tua vida. Era isso que Paulo estava falando. Agora eu sei, já não sou eu mais, que estou vivendo, é Cristo que está vivendo em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Esse se entregar, amado, deve ter um significado para mim e para você. Não é se entregar de qualquer forma. É um se entregar que envolve, amado, uma identificação minha com aquilo que aconteceu com ele. Porque tudo que aconteceu com ele na cruz aconteceu comigo e aconteceu com você. Amém? Então aqui em Romanos, no capítulo 6... no versículo 11, diz aqui: assim também vós considerai-vos mortos. Amado, pecado, eu não estou falando aqui de pecado como atos, erros, transgressões que você comete, que nós cometemos. Eu estou falando aqui pecado como natureza. Aquilo que aprisionava você. Então a Bíblia diz o que aqui? Assim também você se considera morto. Eu vou perguntar para você: qual é o significado que o batismo nas águas tem para você? Qual o significado? Morte. Mas antes da ressurreição tem o quê? Morte. Mas o selo que morreu é o quê? Não é o sepultamento? Então, se tu morreu, foi sepultado e ressuscitou, por que tu vai tirar do túmulo a tua velha vida? Por que tu vai buscar no túmulo as tuas experiências que não são boas para você e que não botam você em lugar nenhum? Por que você vai buscar no túmulo, amado, das coisas que ficaram lá? Pessoas vão apresentar, amado, as tuas falhas, os teus defeitos. Mas a Bíblia diz que a boa obra que Deus está aperfeiçoando, amado, Ele vai continuar aperfeiçoando até o final, até a volta. Mas uma consciência, a identificação que eu devo ter pela fé é que Ele se entregou para mim. Se entregou em que sentido? Eu me identifico com Ele na sua morte. O que é que eu faço com o meu trauma? Diga, não é meu mais. Diga, está no túmulo. Agora a Bíblia diz o quê? Considerai-vos, pois. É uma questão de você ter um ponto de vista correto. Mas Deus permite, amado, que você possa ou não considerar. Agora, se você pela fé considera, amado, que você não está preso mais a vício, você é livre dessa desgraça. Você não pode permitir, amado, que correntes, culto de libertação para quem é crente. Então a obra não foi completa. Porque a Bíblia diz que para a liberdade, verdadeiramente, foi que Cristo te libertou. Agora o que é que o Senhor fala? Não permita que ninguém coloque jugo de escravidão em cima de você. E de vez em quando o diabo, você quer fazer uma coisa que aí além, o diabo diz: tu é tímido. Tu é isso. Aí você tenta, aí você pega aquilo ali
e vai tentar levar a vidinha, sabe, com alguns fragmentos daquele que é morto, quando a Bíblia diz, você precisa se considerar como tal. É uma questão de fé, gente. Aleluia. Vamos aqui em Efésios. Efésios, capítulo 4. Diga, eu sou livre. A melhor forma de você liberar a sua fé é falando. Amém? É falando, irmão. Quando vem aquela conversinha tentando convencer você de algo, é bom você dar uma resposta. A resposta, amado, é meditar na palavra. A resposta é meditar na realidade da nova criatura que você é. Você não esquece, amado. Eu posso mudar aqui. Vamos aqui para 2 Coríntios. Depois, se a gente voltar para Efésios, a gente volta. Se não, não volta. Vamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. A gente disse o quê? Considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus. É uma nova realidade, amado. Agora você é perfeito, eu sou perfeito, não. Mas estamos trabalhando, amado, para amadurecer na fé. Não para nos tornarmos perfeitos, mas maduros em áreas da nossa vida, amado, em que a revelação chega. Aí chegou o momento, amado, de você andar conforme aquilo que você já ouviu, conforme aquilo que já é revelado no teu espírito. Amém? Então, 2 Coríntios, no capítulo 5. Eu sou livre. Tá bom você dar esse grito para... Sabe aquele negocinho que se levanta na tua vida? Fazer isso agora? Fazia nada, irmão. Qualquer lugar. Se o Senhor mandar, eu faço. Só que Deus é educado, né? A gente não vai escandalizar, mas eu sei que você não fica escandalizado aqui. Por isso que a gente tem liberdade de cantar, de dançar. Eu nem cantava, gente. E eu tinha uma vontade de cantar, rapaz. Só cantava no banheiro. Hoje eu canto para a igreja. A igreja me ajuda. A gente pensa que não, sabe? Por exemplo, Lucas está me ajudando a falar, a gente se expressar em inglês. E o inglês, amado, é uma necessidade que eu tenho de aprender. Eu não posso mais fugir dela. E Deus falou comigo seriamente sobre isso. E a única forma de aprender inglês é falando. Falando só para o quadro. Falando dentro da congregação que libera amor. Lucas me corrige no final. Não é? E eu fui grandemente estimulado por Lucas quando ele me procurou no final do culto falando sobre... Se você não reconhece, meu irmão, não estou nem aí. Mas Lucas chegou e disse, pastor, é desse jeito. Fale sem ter medo de errar, mas se expresse. Pessoas vão rir, deixa rir. Mas um dia você vai falar. Fala para o teu irmão, não se expresse, irmão. Seja você. Diga, relax. Diga assim, relax. É. Aleluia. Vamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 5. Você tem consciência de tudo o que aconteceu na sua vida, como eu tenho. Porque o crente não foge da realidade. Amém? Então, Paulo aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios, no versículo 14, Paulo diz aqui, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Ou seja, consciência do que aconteceu na cruz, consciência do que aconteceu na morte. Paulo diz, eu tenho discernimento do que aconteceu. Eu tenho compreensão, eu creio no que aconteceu. Julgando eu isto. Mas ele diz, julgando nós, igreja, isto. Que um morreu por todos. Logo o quê? O que é que tem do seu passado vivo ainda? Não, mas não é bem assim. É? E a palavra diz o quê? Quem nasceu de novo aqui? Quem nasceu de novo, mas essa palavra fala diretamente conosco. Que nós morremos. Eu julgo que se ele morreu, ei, aquela bagaceira lá todinha morreu junto. E por que eu vou construir a minha vida, amado, com base no passado?
Se eu estou em Cristo, uma nova criatura, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É a partir daí, amado, que eu passo a construir a minha vida cristã. E não a partir de fatos que aconteceram no passado. Antes daquilo ali, amado, eu não posso continuar vivendo uma vida cristã plena como Deus quer que eu viva. Ele não vai exigir, amado, está disponível. Mas quando é que se torna manifesta? Pela fé. Então Paulo fala aqui, olha, o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange por quê? Porque ele morreu, amado, com que propósito? Cancelar, amado, o escrito de dívida que havia contra a minha vida e contra a tua vida, amado. Cancelar a incapacidade do homem corresponder com Deus por causa de uma natureza decaída pelo pecado, afetada pelo pecado. Que afetou a consciência do homem, afetou a sua natureza por completo, amado. Então Cristo, quando morreu, ele levou na cruz, amado, essa desgraça todinha, amado. E pela fé eu entendo que eu me identifico que ele morreu por mim e eu morri juntamente com ele, amado. É por fé. Ah, quer dizer que você não vai errar? Você erra e eu erro, amado. Mas a consciência vem logo. E vem um arrependimento para que haja conserto e refrigério. Você está comigo? Então, o cristão ele tem consciência do que aconteceu na cruz, amado. Ele se identifica com o que aconteceu na cruz e por isso ele tem uma vida transformada. Então, uma fé, amado, que não transforma não é uma fé bíblica. Porque eu vou te dizer uma coisa, amado. A própria Bíblia diz que você pode conquistar o mundo, mas você pode perder a sua vida. Então existe uma convicção tamanha no coração de qualquer pessoa que pode fazê-la capaz de conquistar muitas coisas. A questão toda é, amado, é viver uma vida de transformação e de mudança. Você não ser a mesma pessoa. Eu gosto de brincar com Márcia. A gente brinca de vez em quando, mas rapaz, tu mudasse tanto. Claro. Eu estou mudando todo dia, ela está mudando todo dia. E graças a Deus que ela não é mais aquela pessoa que eu conheci. E eu também não sou mais aquele homem que eu conheci. Nós estamos melhores, amado. Porque nós estamos crescendo em Deus. E não podemos viver com base no passado. Ah, que a declaração foi tão bonita. É mais bonita a declaração ou a intimidade, ou a fidelidade, ou o compromisso de estar junto. Ao longo da vida, amado, você começa a descobrir que o que mais importante, amado, é fidelidade, é compromisso, é cumplicidade, é você estar junto de alguém que você confia. É você não ter nenhum tipo de desconfiança em relação àquela pessoa. Ela também não tem nenhum tipo de desconfiança em relação a você, porque você criou, amado, e construiu segurança ali. Da mesma forma, amado, é uma vida de alguém perto de Deus, perto do Senhor, perto da sua palavra, descobrindo quem Ele é nele, sabe, descobrindo a verdadeira filiação que Ele tem em Deus, o que Ele nasceu para fazer. E você vai tomando posse, amado, pela fé dessa realidade, amado. É a realidade da nova criação no homem. Então Paulo aqui, ele diz o seguinte no versículo 16, e ele morreu por todos, e ele dá uma razão. Ele diz, e ele morreu por todos, para os que vivem. Os que vivem, ou seja, os que têm a nova natureza, não vivam mais para si mesmos. Então você sabe com o tempo, amado, quando você começa a viver uma vida em Deus, que você vai se relacionando, você, por experiência vivida sua, você sabe claramente, amado, o quanto tem de você e o quanto tem de Deus. E o quanto o outro tem também não tem. Mas você não vai utilizar da sua vida como régua para medir a outra. Você está comigo? Mas é bom você usar da sua própria vida não como régua, sabe, mas como orientação, para que dependendo do tipo de testemunho que o outro tem, você nem se associe com ele, porque aquilo vai afetar essa vida de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que um pouco de levedo fermenta toda a massa. Você está comigo? Então Paulo fala aqui, no versículo 16, ele diz, assim, daqui por diante, ou seja, a partir do conhecimento que eu tenho do que o sacrifício representa para mim, eu já tenho uma visão totalmente diferente acerca da vida. Por isso que ele diz aqui, assim daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Segundo a carne é o quê? Segundo o padrão do mundo, segundo a natureza do homem caído. A minha perspectiva em cima do homem é outra hoje, Paulo estava falando. Mas a partir do conhecimento que ele começou a ter, amado, revelado por Deus, no sacrifício, na morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo. Você está comigo?
Então Paulo diz, olha, eu tinha uma perspectiva sobre a minha vida. Hoje eu tenho outra perspectiva sobre ela. E esse viver já não sou mais eu, mas é Ele vivendo em mim. Isso fala de mudança, isso fala de transformação diária. Amém? Eu quero que você vá em Efésios aqui. Eu queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Efésios no capítulo 4. Esse olhar, amado, que Deus tem sobre a minha vida e sobre a tua vida tem um propósito, nos afetar, amado, como indivíduo, como pessoa. Não é você fazer uma pregação da palavra, amado, no lugar de trabalho, mas você fazer uma pregação da palavra através da própria vida. Então Jesus, amado, Paulo falando, disse, olha, o meu ministério, eu não preciso nem falar desse ministério não, mas eu vou aproveitar da ocasião para falar. Vocês hoje são cartas que podem ser lidas. Olha que coisa linda, amado. Alguém poder fazer uma leitura da tua vida sem você falar nada. Porque de pregação, amado, a gente está cheio. Tem gente que prega melhor do que o pastor, que conhece a Bíblia melhor do que o pastor, que faz os cursos de especializações bíblicas que houverem, faz. Mas não há uma expressão de mudança. Não há uma expressão, amado, de uma natureza de Deus se encontrando, amado, espaço naquela vida. Há uma expressão de juízo, de religiosidade, que sabe mais, de versículos decorados, eu acho, eu penso, sabe aquele juiz, amado? Aquele religioso. E o que o mundo precisa ver, amado, é que o Evangelho ele promove transformação e mudança na vida do homem. Não é uma questão, amado, de bens que são acrescentados. Isso, amado, é um conjunto da obra, por completo. O que é que a gente está enfrentando hoje, amado? Uma crise de caráter. É ou não é? A Bíblia revela que a mentira, ela está tomando relevo. Então a mentira, amado, está se tornando tão normal, que não causa mais escândalo em ninguém, inclusive na própria igreja. E que muitas pessoas abrem a boca e dizem, eu sou assim, eu vou viver assim, eu acho que é assim mesmo e está acabado. E eu pergunto, quanto de Jesus tem nessa vida e quanto tem dela nela? E Paulo faz uma afirmação que o Evangelho faz com que... Quem lembra, amado, do que João falou a respeito de Jesus? Importa que ele e eu? A questão toda, amado, que produz mudança na minha vida e na tua vida é essa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais dele, amado, tiver em você, mais diferente você vai se tornar. Mais agradável você vai se tornar. Você vai ser um instrumento de justiça na mão do Senhor para abençoar vidas, para abençoar pessoas, para abençoar o lugar onde você estiver. Você não vai pregar o Evangelho, você vai mostrar o Evangelho vivo. Porque tem gente que fala melhor do que você. Eu já fui para umas reuniões que o cara fala ali que eu digo, a minha mente viaja, meu irmão. Mas não me muda. Até me anima. Mas quando eu digo assim, isso não faz parte da minha realidade, isso não me afeta. Nós precisamos, amado, receber algo que afete as nossas vidas, que transforme as nossas vidas, amado. Que nos dê e comunique propósito realmente de nós estarmos aqui para construir algo, amado. E Paulo fala aqui, eu quero finalizar aqui, Efésios. Capítulo 4. No versículo 22, a palavra de Deus diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, diga aqui, quanto ao trato passado, diga, quanto à minha vida no passado, eu não vou pedir para você declarar uma mentira, mas a Bíblia diz aqui que, quanto ao trato passado, você deve começar a apoiar as suas decisões e as suas atitudes em cima dele. A Bíblia diz que, quanto ao trato passado, amado, eu me despojo. Não é porque eu sou tímido. Você não tem que mostrar que é usado, amado. Você tem que ir de encontro àquilo que vai contrário à tua natureza. Porque a Bíblia diz que, quanto ao trato passado, amado, eu devo fazer o quê? Me apoiar. Apoiar as minhas respostas, as minhas ações, as minhas atitudes, ou me despojar delas?
Quando é que o novo entra? Quando é que o novo entra? A Bíblia diz, amado, que o novo só entra quando o velho é retirado. Porque o velho, amado, ocupa espaço do novo. Quem que é o novo de Deus aqui? Olha para o teu irmão, irmão, então você já sabe o que você deve fazer. Quanto mais, igreja, você tira de você, mais Deus coloca dele. Quanto mais você faz isso, mais Deus coloca dele. Então, quanto ao trato passado, eu não me apoio às respostas, eu não apoio as minhas atitudes, não importa o tamanho, amado. Porque se você crê que você morreu para aquela experiência. Você morreu para aquela tragédia. Você não vai esquecer daquilo ali, mas aquilo não vai te afetar mais como indivíduo, como pessoa. Aquilo vai dar condições a você para você poder assistir a outras pessoas, porque um dia você esteve naquele lugar, mas você saiu daquela desgraça de lugar. Um dia você teve que enfrentar um gigante, derrubou um gigante, quando vier o próximo você derruba, porque você já esteve naquele lugar, amado. Davi não derrubou o gigante, amado, não foi de primeira não, ele construiu uma experiência com Deus. Quando é que você derruba os gigantes, amado? Quando você se propõe a ter experiências com Deus através da palavra, amado. Talvez o seu gigante seja um montinho para mim, mas é gigante para você. Mas trate, amado, de derrubar esse gigante. Não fuja, amado, de gigantes. Não fuja de problema, trate, encare. Sabe, você não é defeituoso, ninguém tem defeito aqui, amado. É uma questão, sabe, de você entender pela fé, e a fé é o poder de Deus. A fé é o poder de Deus. A fé é o poder de Deus, amado. Aí Paulo diz, as minhas palavras não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana. Para que você não apoie a sua fé na mente, mas no poder de Deus. Então, se você crê no poder de Deus, amado, as mazelas do passado, elas vão ficar lá no túmulo. E de vez em quando o diabo vai querer lembrar para você. Está lembrado? Aí você diz para ele, está no túmulo. Até você ficar convencido que está no túmulo e você não vai pegar mais aquilo que não te pertence. Não te pertence mais. Não faz mais parte da sua vida. É uma questão de fé, igreja. É uma questão de fé. Isso torna você uma pessoa melhor do que você é, não é melhor do que os outros. Então o apóstolo Paulo diz, de quanto ao trato passado vos despojei. Ou seja, o que é que ainda tenta se manifestar e se expressar? Fala para o teu irmão, irmão, joga fora. Quem gosta de guardar papel aqui? Levanta a mão. Depois, amado, quando você vai fazer uma limpeza, você diz assim, poxa vida, isso está me atrapalhando. Pega esses fatos, amado, do passado, esse lixo que te prejudica, que tenta definir a tua identidade, que tenta definir os teus limites, porque isso limita você como pessoa. Amado, se você for ver na Bíblia, o homem, ai meu Deus do céu, o homem, ele é ilimitado. Porque o próprio Deus fala na sua palavra que nós temos capacidade para realizar, para reger, para dominar, para multiplicar, para fazer o que nós quisermos. E por que a nossa capacidade é tão limitada, mano? Porque a gente resolve. A Bíblia diz, deixando todo o peso e todo o embaraço. Isso torna você e torna a mim pesado. A Bíblia quer, amado, que você tenha leveza. No sentido quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, ou seja, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis, olha só, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento corrompido. A renovação do homem, mas é no coração do homem, no espírito do homem. O que foi que Maria fez? Mulher, tu vai ter um filho aí, esse filho vai ser Deus conosco. Olha as conversas. Encontrou uma mulher e disse, o nome dele vai ser Emanuel, Deus conosco. Você vai ter um filho.
Como é que é esse negócio? Não, a sombra do Altíssimo... Olha a explicação do... A sombra do Altíssimo virá sobre ti. Uma pessoa comum, a sombra do Altíssimo... Que negócio é esse? Sabe o que foi que ela fez, amado? A mente duvidou. Mas ela disse que se cumpre em mim conforme está escrito. Então, amado, não é pecado você duvidar na mente. Duvide. Mas faça o seguinte, irmão. Dê uma resposta para Deus. É dessa forma que você renova a sua mente. O Espírito te dá um comando, a mente pensa outra coisa. O Espírito te dá um comando alinhado com a palavra. Dê uma resposta a esse comando da palavra, que você vai ver que a sua mente vai entrar em concordância com o teu Espírito. É uma questão apenas dela poder passar por aquela experiência e dizer, funciona. E eu vou concordar. Aí deixa ela duvidar em outra área, mano. Mas deixa o Espírito comandar nessa área que há dúvida nela. Aí você sujeita ela ao teu Espírito, porque a Bíblia diz que eu renovo a minha mente pelo meu Espírito. Quem está entendendo isso? E vos revistais, ou seja, primeiro você tira o velho, renova a tua mente pelo Espírito, e aí sim, o novo de Deus. O novo de Deus. A economia, amado, não pode limitar a tua capacidade, amado. Nada pode limitar a capacidade da igreja. A igreja, amado, nela existe toda a expressão, na sua plenitude, a Bíblia fala, toda a plenitude de Deus, aprove a Ele fazer com que ela residisse aonde? Na igreja. Então, eu e você, amado, nós temos parte dessa plenitude. E em conjunto, em unidade, nós temos toda a plenitude. Você é capaz, eu sou capaz, temos dons diferentes, mas esses dons que nós temos diferentes, amado, não nos torna melhor do que ninguém, nem melhores do que ninguém. Apenas, amado, complementam, eles se complementam. Você está comigo?